flua, novo tempo, novas dimensões em Deus, no Espírito. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode agradecer a Deus. Você pode agradecer a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Esta é uma manhã especial. Deus separou para tocar nosso coração, os nossos corações. E nós agradecemos a Deus, as pessoas que permitiram ser usada por Deus aqui nesta manhã. Graças a Deus. Quero convidar você a honrar a Deus, seguir adorando e adorar a Deus com o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia. Planta nesta manhã, debaixo dessa unção. Planta as suas sementes debaixo dessa unção nesta manhã. A unção que você honra é a unção que cresce na sua vida. Em Malaquias diz: trazeis o dízimo, a oferta, a primícia, a casa do tesouro. E depois você faz uma prova de mim. A palavra prova no hebraico que é falado é: tenha uma experiência. Permita ter essa experiência de eu cuidar de você, de eu mostrar para você, de eu abrir o céu para você. Experimenta. A palavra hebraica é você experimentar uma comida, é ter uma experiência, uma aventura. Quero experimentar isso. Assim é o que está falando no hebraico nesse texto. Graças a Deus. Você vai fazer isso com o seu cartão, honrar a Deus. Com o seu cartão você pode vir aqui. E quero convidar alguns pastores para estar aqui orando pelos dízimos, ofertas, primícias. Primícia é tudo que é direcionado aos pastores e líderes. A oferta já é o ato de oferecer, de plantar com uma expectativa. Quero uma colheita. E o dízimo é os 10%, honrar a Deus com aquilo que você ganha, honrar a Ele. Então saia do seu lugar e faça isso. Deus seja louvado. Tudo que eu tenho está em Ti. Toda a minha vida eu Te entrego. Não há outro além de Ti. Tudo que eu posso, Nem o prazer de te adorar, nem o prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e no meu coração só aumenta o desejo de Ti. Agradecido estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo de minha vida, Senhor.
te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo. Nem o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e no meu coração só aumenta o desejo de ti. Agradecido estou pelo que, mas eu não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Te conhecer, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Leva-me além, a um nível mais profundo, a um nível mais profundo de intimidade. Mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais sua unção, mais o seu poder. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da sua unção, mais do seu poder. Essa manhã, quem está aqui pela primeira, segunda vez, faz assim com a sua mão. Primeira ou segunda vez aqui, levante a mão. Ali está a família. Que bênção, bem-vindos. Por favor, alguém da igreja, dê um abraço neles. Diga o quanto são bem-vindos aqui. Alguém aqui do lado direito, primeira ou segunda vez? Amém. Eu prometo a você que eu não vou me estender
na pregação, até porque eu estou mais desejoso de fazer uma oração com você aqui nessa manhã. Vamos fazer uma oração pelo que você acha mais impossível. O que é mais difícil para você, você vai colocar no altar aqui nessa manhã. E nós vamos terminar orando pelo impossível. E eu tenho certeza que ele vai se tornar possível. Nós vamos terminar clamando a Deus, um grande clamor, pelo que você mais acha difícil de acontecer. Ou coisas que você acha difícil de acontecer, impossíveis. E nessa manhã eu tenho certeza, e Deus vai te ouvir. E não só ouvir, vai te responder. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11. E o verso 12. Marcos capítulo 11 e o verso 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém do fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Agora, no verso de número 19, ele limpa o templo, ele fala com as pessoas que estavam vendendo ali no templo, ele tira tudo. E agora no retorno, de manhã ele fez essa oração, essa declaração. E à tarde ele volta, e sendo já tarde, saiu para a cidade. E eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. Em verdade, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Em outra tradução, diz: quando você estiver orando e tiver fé, já creia que aconteceu o que você está pedindo. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, credes, receberei e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoais, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Esse texto aqui fala sobre a última semana de Jesus na terra. Marcos é dividido entre as 3 vezes que Jesus subiu para Jerusalém. Essa é a terceira. Já é o fim do seu ministério, já está iniciando, o período, já está terminando o período terreno e começando uma nova fase na vida de Jesus. Ele já sabia que a cruz estava próxima. Ele deixou os seus ensinamentos mais poderosos, como transfiguração, como esse detalhe da figueira, ele deixou para os últimos tempos, para os últimos momentos. Ele lavou o pé dos discípulos, mostrando que talvez o último degrau da liderança é humildade, é servir. Talvez o último lugar que um líder pode alcançar, o lugar mais alto que ele alcance é de um servo, de um humilde. E Jesus, sabendo que o tempo estava terminando, ele vai ao templo e limpa o templo, porque tinha pessoas ali fazendo coisas não era devida. Mas nesse caminho Jesus encontra uma figueira.
Eu sei que no coração de muita gente fica a pergunta: por que é que Jesus foi e amaldiçoou a figueira? Na verdade, ele não amaldiçoou aquela figueira. Ele declarou uma palavra. E Pedro que disse: você amaldiçoou ela. A palavra que Jesus vai falar, ele não fala no físico, ele fala no espírito. E o poder era tão grande que ela secou. Quando ele foi até a figueira, não era o tempo de figo, diz a Bíblia. Mas, às vezes, nasce um fruto fora do tempo na figueira. E ele pensou que ia ter ali. Ele estava cansado, pensou que ia ter fruto. E a figueira não tinha nada. A figueira não tinha nada para comer. Ele olhou e disse: eu não vou comer dessa figueira. E essa figueira só tem a aparência de que vai produzir. E provavelmente ele sabia que aquela figueira não ia ser tão produtiva. Então ele disse: seca agora. Em Mateus fala que ela secou imediatamente. Já em Marcos diz que eles foram para o templo orar e quando eles voltaram, olhou para a figueira, ela estava seca. E Jesus aproveita para ensinar e ele fala: se você tiver fé em Deus, você vai dizer para o monte: sai daqui, vai para lá, e vai acontecer. Ele coloca o perdão junto, porque é só o perdão, é só a fé que faz a gente perdoar. Há uma comparação de uma das parábolas dele, e quando fala sobre perdão, Pedro disse: quem vai conseguir fazer isso? Ele disse: vocês vão precisar de fé para fazer isso, perdoar. Então a parábola aparece aqui, esse texto aparece de perdão aqui, não sem propósito. De verdade, a gente não perdoa por sentimento, a gente perdoa porque acredita em Deus e precisa de fé para perdoar. Não é só uma emoção. Mas diversas vezes você olha para essa parábola e você olha que você precisa ter uma grande fé para mover a montanha, não é isso? Mas a maioria não percebe uma coisa aqui. Ele diz: se você não tiver dúvida, você vai mover a montanha. Todos nós só olhamos a grande fé. Mas o maior detalhe não é a grande fé. O maior detalhe é você esvaziar as dúvidas do seu coração. O maior detalhe para fluir no sobrenatural e na escola de fé de Jesus não é a grande fé. É a cura do seu coração de tirar as dúvidas, eliminar as dúvidas. O que é esse prefixo do, de? É uma divisão. O que é um incrédulo? A palavra fé é piste. E o incrédulo é o A na frente, apiste. O que significa esse A? Negação. Ele não tem fé. Falta fé. Esse é o incrédulo. Você percebe que Israel não entrou na terra prometida justamente por alguns pecados: incredulidade, prostituição, idolatria, dúvida, que é a mesma palavra para medo. Jesus estava dizendo: se você conseguir curar os medos e as dúvidas do seu coração, não vai existir impossível para você. Todos nós olhamos para a grande fé. Oh, que grande fé que eu preciso ter. Mas esquece do detalhe, ele diz: se você não duvidar. Outro detalhe desse texto é que quando você estuda a palavra no grego, fica mais difícil de entender o que Jesus falou. Porque eles colocaram por exemplo, a fé, se você tiver fé em Deus, esse "em" não existe na palavra grega. Por isso é tão difícil de entender o que ele falou. O que chega mais perto, essa palavra é pistintel, que é Deus, né? Tel é Deus. Tel, o filho do Helder, né? Vai se chamar Tel, Deus, certo?
Agora você percebe uma coisa, é mais difícil entender, porque não tem essas preposições, essa preparação não tem no in, na, só tem fé, Deus. Que difícil de entender isso. Mas algumas pessoas chegam perto do que Jesus quer dizer. E alguns, o que chega mais perto é isso. Essa Bíblia judaica que é traduzida, né? O que chega mais perto é isso, é um tipo de fé. Um tipo de fé de Deus. O Yang Shu escreveu um dia sobre a fé de Deus. Deus usou fé para criar tudo, né? Ele via, ele declarava tudo pela fé. E acontecia o que ele falava. E Poyang Shu usou um texto dizendo: Deus tinha fé. Ele acreditava que ia acontecer tudo que ele estava vendo e falando. E essa mesma fé ele transferiu para nós. O que foi metralhado esse pobre homem por causa disso, mas não é uma heresia, não é uma tolice. É pela dificuldade que existe de entender o que o grego está sendo falado. E o que chega mais perto é uma fé que vem de Deus. Agora, você pode perguntar, por que existe outras fé? Fé de outro tipo? Tem. Porque tudo que você acredita é a sua fé. Você acredita na doença? Sua fé. Você acredita no medo? Sua fé. Você acredita na falta de amor? Sua fé. No egoísmo? Sua fé. No seu eu? É a sua fé. Jesus disse: aconteça com você conforme a sua fé. Porque Jó, alguns dizem que foi provado, ele disse: o que eu temia, eu tinha medo disso. E aconteceu comigo. A fé no seu coração, ela vai acontecer no que você acredita. Você acredita em boas coisas? Essas boas coisas vão vir em você. Você acredita no sobrenatural, no poder de Deus? Você acredita que Deus vai suprir, honrar você e vai liberar o favor e você vai ter encontros com Ele sobrenatural? Isso vai acontecer com você. Mas o medo vai ser a sua sombra se você não curar ele. Não existe fé e medo no mesmo coração. Ou você tem um ou você tem o outro. Não tem os dois. Cada vez que Deus vai nos levando a uma jornada de fé, você vai crescendo no sobrenatural. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra grega, rema, as revelações a respeito de Jesus. A fé viva. Existem crenças. E é isso que Jesus quer quebrar no nosso coração. Sair do nível de crença e ter uma vida prática de fé. A Bíblia não fala o pastor Robson vai viver da fé. A Bíblia não fala o fulano, o Bertrano vai viver da fé. A Bíblia fala que o justo é uma grande tolice um cristão que nasceu de novo de uma forma sobrenatural, porque o novo nascimento é sobrenatural, você acreditar na obra da cruz de um homem que morreu faz 2000 anos e ressuscitou 3 dias depois. Isso é fé. Você já tem ela. Ela é uma sementezinha plantada no seu coração, que é a natureza de Deus que vem dentro do seu coração, e às vezes você mata ela, não deixa crescer. Por que você acha que várias vezes na Bíblia aparece cresceram na fé? Libera a sua fé, maturidade da fé, porque essa semente sobrenatural da cruz entra no nosso coração, a natureza de Deus, um pedaço do que é Deus entra dentro de nós pela fé. Mas nem todas as pessoas liberam e nem cresce nisso, e nem deixa fluir isso. Os obstáculos no seu coração, Jesus contou uma parábola: o coração de pedra não deixou crescer, o espinho não deixou crescer, a beira do caminho não deixou crescer. A fé de Deus não flui nos corações. Você pode ver nessa parábola pelas coisas, os cuidados dessa vida, as pressões mundanas, o pecado, a incredulidade,
a preguiça espiritual, vários inimigos da fé você encontra que não deixa essa fé crescer em você. Ela até começa no seu coração, mas ela não cresce. Talvez você é roubado. Em um momento você tem fé, em outro momento ela é roubada no seu coração, e aí nos tornamos crente do coração incrédulo. Aqui na mente a gente fala, eu creio, eu sei, tomo posse, ai, 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 ui, 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 mas lá no coração você diz, vai acontecer coisa nenhuma. Toda vez eu espero a mesma coisa. Até o garotinho está ali, ó, ai, 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 vai acontecer coisa nenhuma. Você na mente fala assim, vou dar na cara desse gigante dentro do coração, vou apanhar desse gigante. Na mente você fala assim, venci, está declarado, está fechado, está ligado, amém, pastorzão, glória a Deus, aleluia. Mas lá no coração, conversa fiada, todo ano a mesma coisa. Eu sei o que eu passo quando eu saio dessa igreja, eu sei o que eu passo quando chego na minha casa, eu sei o que eu passo quando vou para a empresa. Crente do coração incrédulo. O que falta no seu coração é deixar fluir essa natureza que está aí já. Quantos acreditam que a fé já está no seu coração já? Você já tem. Você não precisa ficar sentindo os braços toda hora para você pensar que você tem braço. Você sabe que ele está aí, olha para ele. Ele está aí, ó. Ninguém roubou teu braço. Seu braço está aí. A mesma coisa é a fé, ela está em você. Mas você precisa começar a praticar ela. Começa com exercícios pequenos. De confiar que ele vai fazer coisas pequenas e você vai crescendo. Na vida, às vezes a gente não pode comer um elefante num dia. Você tem que ir comendo ele gradativamente. Existem coisas na fé, na vida de fé, que você não vai derrotar ele de uma vez. Você vai comendo ele diariamente, vai vencendo em pequenas coisas até chegar às partes maiores. Kennedy Hagin foi um grande homem que escreveu sobre fé. Um dia eu estava assistindo o programa do R.R. Soares, de 2009. Tinha acabado de sair do Rio Grande do Sul, morando em Goianápolis, assistindo ali o programa, Robinho no colo. E eu olhei para aquele senhor, o missionário R.R., o missionário das duas letrinhas, Romildo. E quando eu estava ali olhando para o Romildo, é o nome dele, né? Aí o Romildo Ribeiro, aí eu fiquei olhando para ele e dentro do meu coração, não tem unção na igreja dele? Ninguém chora? Não tem poder? Não tem virtude? Não tem discipulado? Eles ficam só fé, show da fé, estou seguindo a Jesus, que eu fiquei com raiva. E falei, nossa, me deu, eu era pequenininho, com 9 anos, escutava essa música, agora eu estou grande e escuto essa música, e o Robinho está nascendo, estou escutando essa música, ele vai casar e vai escutar essa música. E por um momento, eu emprestei meu coração para o diabinho. Olha, eu vou te falar uma coisa, que dias depois eu passei para os piores momentos de fé na minha vida. Eu estava num culto e ficava lutando na minha mente para me concentrar, para acreditar no que estava acontecendo. E um dia eu fui a Deus, já não aguentava mais dúvida, medo. Deus é real, Deus faz mesmo. Será que não é a gente que está criando essas coisas? Será que, como diz os ateus, né, a dor faz criar o Deus da pessoa? Será que não é isso mesmo? E estou lá, né, lutando. E um dia eu perguntei, Deus, por que está acontecendo isso comigo? E Deus falou comigo, a unção que você honra é a unção que cresce na sua vida. A unção que você desonra é a unção que abaixa na sua vida. E eu lembrei, Deus blasfemando na frente da televisão do missionário das duas letrinhas. Já conhecia a unção, já conhecia o poder de Deus. E Deus falou assim, o corpo, cada um tem uma função no corpo.
A função dele é liberar fé. E a sua função é falar sobre a intimidade com o Espírito. Você não pode desprezar o que ele está falando. Você não pode menosprezar o que ele está falando. Você tinha que receber do que ele está falando. E nesse dia, e tempos depois eu fiz isso várias vezes, de receber e plantar em cada igreja da cidade do Brasil, honrando a unção de cada pessoa. E eu comecei a ver os materiais e percebi um dia que eu estava negligenciando o trabalhar com a fé, desprezando o trabalhar com a fé, porque quem cresce numa igreja profética, a igreja profética ela flui no Espírito, amém? Há duas maneiras de você fluir, ou pelo Espírito, pela unção que cai e você faz coisas que você nem imagina que você pode fazer. Eu já estive em culto da unção profética cair e a fé de Deus começa a trabalhar e você nem sabe o que você está fazendo, faz loucura, quebra gesso. Já quebrei gesso, o cara com a perna assim, quebra, cadê a faca? Chutei o cara saiu correndo. Fé não era minha. Nunca que eu ia fazer uma coisa dessa. Não? Profetizar. Ninguém, essa pessoa aí não aceita profecia. Profetizei, grudei na cabeça da pessoa. E o cara chorando. Falei, o que aconteceu? O cara é ateu, ele não crê em nada, está chorando. O que aconteceu? Fé de Deus, caiu profético. Não é meu. Mas há uma outra maneira. Estevão era cheio do Espírito, cheio de fé. Entenda o que eu quero dizer para você. Tomara que você consiga captar o que eu estou falando. Ou, né? Um pedaço. Quando um ambiente é profético, o que flui em você é o que está acontecendo no Espírito. Não é seu. Vem de Deus, fluiu. Mas, voa a mamadeira, hein? Esse menino é poderoso. É o Sansão, hein? Mas, agora é filmado, não pode falar essas pataiacada que eu uso tudo, né? Não pode mais, que é filmado. Mas existe fluir na fé. O que é fluir na fé? É quando você vai crescendo em experiências com Deus e tudo que flui vem da bagagem que você conquistou em Deus. Então vamos recapitular. Um ambiente profético. Até o Saul profetizou no ambiente profético, tirou a roupa, ficou peladão e começou a mandar uma profecia, mas era dele, era a vida dele. Ele caminhava com Deus, o cara estava perturbado, querendo matar Saul, matou o sacerdote, matar Davi, o cara estava destruindo o sacerdote, o cara estava perturbado. Não era dele o ambiente profético. Mas Davi tinha uma jornada de desertos, de vencer leão, de vencer urso, de vencer gigante, de enfrentar. O que foi gerando em Davi? Fé. Ninguém tirava de Davi isso. Então, existem algumas coisas que te faz crescer na fé. Uma delas é as experiências que você tem com Deus. Quando você começa a ter experiência com Ele. Abraão ouviu Deus. Você vai crescendo na fé tendo experiência, é a primeira coisa. A segunda coisa é pela palavra. Se você começar a ter revelações da palavra, não só a Bíblia. Quando eu era novo convertido, eu lia a Bíblia inteira e os outros falavam, eu li a Bíblia e saí expulsando demônio, curando enfermo. Eu li a Bíblia e não fiz nada. Até o dia que eu fiz jejum, estava na presença de Deus em jejum e Deus falou comigo, cura o enfermo. E aí veio uma criança cheia de lepra, cara toda arrebentada, e Deus falou para mim, dá uma calibrada na criança, e se você já conhece esse testemunho, não posso falar o que eu fiz, né? Mas a criança foi curada. Se você começa a ter revelações, há livros que são escritos, revelações, seminários de revelações da palavra, você vai crescer na fé. O Kennedy Reagan diz que ele ficou lendo em Efésios capítulo 1 durante meses, chegou até quase um ano, lendo Efésios, Deus deu o espírito da revelação, jejuando, até o dia que ele ouviu Deus falando no ouvido dele.
eu vou te levar a ter revelações bíblicas do que eu faço, vou te dar visões, revelações, e depois Jesus apareceu pessoalmente para ele apareceu para ele no ano de 1950 durante 8 vezes. Ele apareceu 8 vezes e falava com ele 1 hora, 2 horas, de cada vez que apareceu. Essas revelações da palavra de Deus faz aumentar a sua fé. Se você começa a ler, ouvir experiências que as pessoas tiveram, é uma transferência também para você, revelações. Uma outra maneira de crescer na fé é por disciplinas espirituais. Qual é os velhos amigos de disciplina espiritual? O jejum, certo? Oração em línguas. Ela vai fazer você crescer. Sementes. Experimentar o solo profético com sementes sobrenaturais. O meditar para ouvir Deus, o famoso soaking, mergulhar na presença, isso vai aumentar a sua fé. Você vai aprender a conhecer Deus. Uma outra coisa que te faz crescer na fé, por incrível que pareça, para Deus, esse é o dos que mais são vencedor na fé, é passar por provação. Se você está falando que está passando uma provação, quer dizer que está sendo um teste que está acontecendo com você. A palavra hebraica para provação é subir uma escada. O esforço que você faz, os limites que você vence em você está subindo. O hebraico é usado para falar sobre provação. Por que Abraão é chamado de pai na fé? Se você olhar na Bíblia, Abraão não foi um homem que produziu muito milagre, não foi igual Moisés. Mas Moisés não é chamado de pai da fé. Mas Moisés não é chamado do homem que tinha mais fé. Mas Moisés não foi provado como Abraão foi provado. Os judeus falam que Abraão foi provado 10 vezes. 10 tipos de prova diferente Abraão passou para provar o coração dele, para ver se ele seguia Deus. Pedro disse: não estranha o fogo que vem no meio de vocês para provar o coração de vocês. Gente, é difícil. Talvez o que o mundo mais te ensina é que o cara que tem grande fé é o cara que tem muito dinheiro. Isso não tem problema ter muito dinheiro. Mas o cara na Bíblia que tem mais fé é o cara que consegue suportar coisas difíceis. O cara que tem mais fé na Bíblia é o cara que suporta maior tipo de provação. Talvez você deve estar pensando: eu não tenho fé por quê? Eu não tenho uma BMW ainda, não tenho fé para conquistar uma BMW. Mas você suporta o desprezo, você suporta a perseguição, você sofre pela família, você sofre pelo reino. Você sabe que o nível de fé que você tem é muito grande comparado com qualquer outra pessoa que conquista. Existem pessoas que apertam o botão do pensamento positivo e não há problema nenhum, há conquista mesmo. Mas há pessoas que suportam tanta coisa que o nível de fé dela é muito grande diante de Deus. Abraão foi provado 10 vezes e o nível de fé que Abraão chegou foi muito alto. Diz 3 tipos de prova, não está na Bíblia. É os judeus que conta que ele foi lançado numa fornalha, ele saiu de lá, ele quebrou os ídolos. Ele saiu sem ouvir, ele sem saber para onde ia, mas ouvindo uma voz: sai! Imagine você agora, Deus falar com você: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pega o ônibus 2756, sei lá para onde vai isso aí, vai com Deus. Imagina? Difícil? Pega o 273L aí, acho que é Jardim Moreno, né? Vai com Deus e lá eu te mostro o que vai acontecer com você. Não é? Ó, vai lá para a rodoviária e compra uma passagem para Não Me Toque. Existe essa cidade lá no Rio Grande do Sul, Não Me Toque. Pindamonhangaba. Vai para esse lugar. Imagine você pegar, foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, pega seu jumentinho, confere os pneus dele, vê se o óleo está em dia e suma, desapareça, vá-se embora. Difícil?
Mas ele saiu, era um teste, e ele obedeceu. Você pode estar pensando, por que os judeus, os filmes de herói é o judeu que cria. Os judeus são o mais rico do mundo. O judeu, que eu estou cansado de ouvir. Tudo isso é a mesma coisa. O judeuzinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que o judeu é o resultado de uma obediência de um homem. Diz que Deus falou para Esaú: me obedece que eu cuido dos seus descendentes. Não quis. Chamou as nações: me obedece que eu vou cuidar dos seus descendentes. Não quis. Só Abraão no mundo inteiro disse: eu te obedeço. Faz comigo os testes que você precisa, porque eu quero ser abençoado e a minha descendência ser abençoada. Por causa de um homem. Os méritos, a Ruth é a palavra em hebraico, os méritos dele está clamando no céu até hoje. E o Messias veio pelo mérito dele, a salvação veio para nós pelo mérito dele, as bênçãos são liberadas para nós pelo mérito dele. Um homem que obedeceu, passou pelo teste de seguir e ir para o Egito, voltou com a esposa, o teste de perder a mulher dele, o teste de ter uma relação com Agar e ficar 13 anos sem ouvir Deus. Imagine você 13 anos sem uma palavra. Porque se você fazer a conta de Gênesis 16 para 17, é 13 anos de silêncio. Imagine você ficar 13 anos sem ouvir Deus. Um teste. Ele passou pelo teste de mandar embora Agar e também o filho. Ele passou pelo teste de ofertar o seu filho. Ele passou pelo teste de ir para a guerra com 300 homens. Vários testes. Isso foi crescendo o nível dele, ao ponto de Deus dizer: não encontrei fé do tamanho de Abraão. Agora escuta, que com isso eu vou terminar. Paulo fala que é para a gente crescer na fé. Ele disse: é assim que a justiça de Deus é manifestada, por Jesus. E de fé em fé. É um outro texto que dá briga para ser traduzido. Porque é pistion e espiste. Ele fala de fé em fé. O que é isso? A gente ora para encher a igreja de bebê e enche mesmo. E está vindo mais. É isso aí. Tá tudo bem. Manda mais, papai. Falta do Roger, falta do Helder, falta de todo mundo. Olha o cântico, olha a canção. É isso aí. Deus está chamando você para crescer na fé. A sua fé faz ter um cheque em branco na sua mão, para preencher do jeito que você quiser. Vou chamar os músicos aqui para frente. E eu quero convidar qualquer pessoa que queira vir aqui na frente e apresentar o seu maior impossível para Deus. E eu não sei qual é. Eu não sei qual vai ser. Eu não sei o que você vai colocar no altar. Mas eu quero convidar você a colocar o seu impossível. Ó Deus, esse aqui ninguém conseguiu resolver. Esse aqui eu não sei o que eu vou fazer com ele. Já tentei de tudo e eu não consegui. Nós vamos liberar a fé. A última coisa que faz você crescer na fé é liberar ela. Se você conseguir liberar a fé, você vai perceber que Deus vai confiando níveis maiores. O homem que tem mais fé é o homem mais obediente. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 11, a fé é a substância. A palavra grega que ele usa para isso
é hupotasso. Ela aparece outra vez. Quando fala a mulher se submeta ao marido, é a palavra hupotasso. Você se submeta ao seu líder, hupotasso. O que Hebreus está sendo falado é isso. Quanto mais se submeter a uma obediência do que ele fala, das escrituras, do que ele fala pessoalmente com você, do que te é ensinado, maior será a sua fé. A Bíblia diz em 1 Coríntios, quando fala de amor, capítulo 13, o amor tudo suporta. É uma variável de hupotasso. O amor nos faz se submeter à vontade de Deus. Paulo disse aos Tessalonicenses: eu agradeço a Deus que vocês têm crescido no nível de amor e crescido no nível de fé jamais visto. E a palavra que ele usa aí é: vocês se colocaram debaixo do que Deus falou, e agora está correndo como um rio o amor, e agora está estourando como uma correnteza um nível de fé. Você pode ter a fé salvadora, que você crê que Jesus te salvou. Você pode ter um nível de fidelidade, ser fiel. Você pode ter um nível de fé de milagres, recebe, mas não quer dizer que seja fiel. Porque a maioria das pessoas que receberam milagre na Bíblia foram embora, não estava no Pentecoste. Porque essa fé para o milagre é como uma bexiga que enche, pode murchar depois. Você pode ter o nível de fé de Deus, que é quando o Espírito Santo começa a caminhar com você e você já não vive mais no que o homem fala. Você vive nas dimensões celestiais. Você vive nas dimensões do Espírito. Se coloque de pé. Se você quiser orar aí onde você está, não há problema. Mas se você quiser vir aqui à frente, eu te convido, pode vir. Quem sabe alguém está dizendo: sabe, o que eu mais quero é ser usado por Deus. O que eu mais quero é uma libertação, pastor. O que eu mais quero é receber o poder do Espírito. O que eu mais quero é ter curas na minha vida. O que eu mais quero é a salvação da minha família, dos meus familiares. Eu quero ser próspero, quero ser rico. Eu quero romper e ser um patrocinador do reino. Eu quero viajar pelo mundo. Aí alguém, quem sabe, que como eu, com 16 anos, ficava olhando os aviões e pensava: oh Deus, como eu quero andar de avião. Como eu quero andar de avião. Ficava olhando os aviões, falava: oh Deus, como eu quero fazer missões. Mas depois que você anda mais de 100 mil quilômetros, como eu já andei, e você passa por umas turbulências, que o avião treme todinho e a pessoa diz: faz alguma coisa religiosa agora, rápido, para tirar a gente dessa. Aí eu falo: dá o dízimo. Quando você passa o oceano 12 horas por cima do mar, e você olha a temperatura 64 externa, abaixo de zero, dá vontade de falar: Deus, eu quero ficar na minha casa. Quero ir não.
Mas a gente não pode esquecer que a gente pediu. E eu lembro, com 16 anos de idade, eu disse: me leva aonde ninguém quer ir. Me leva onde você quiser me levar. E eu fui. E ainda vou, ainda. Porque eu venço o diabo às vezes não é batendo. Eu venço o diabo às vezes deixando ele me bater. Quando ele cansa, ele cai, eu falo: o Senhor é comigo. Na jornada da fé, você vai perder pessoas. Você vai passar por situações vergonhosas. E eu já passei por todas. Já passei pela dívida. Já passei pelo parcelamento. Já passei pela humilhação, pela vergonha. Por Deus tocar no coração das pessoas para perdoar a dívida ou pagar a dívida. Mas eu não levo isso como um derrotado na fé. Eu levo isso como uma provação do meu caráter, da minha humildade. E acreditar que eu estou numa escola de fé. E quanto mais eu suporto, mais eu cresço na fé. E essa fé vai crescer no seu coração nesta manhã. E eu não sei o que vai acontecer. Mas o Senhor vai fazer você crescer num nível de maturidade extraordinário de fé. Levante as suas mãos onde você está e ore comigo. Vamos de música primeiro. Levante a voz, ore. Ore, ore onde você está. Coloca o teu impossível no altar nesta manhã. Coloca teu impossível no altar de Deus nessa manhã. Nós vamos liberar nossa fé. Quem sabe é para alguém que está distante. Aí você pode dizer: será que Deus pode alcançar alguém distante? Você lembra do centurião? Jesus disse: você descobriu o ponto de contato do centurião. Porque enquanto eu estou falando com você, os milagres estão sendo liberados na sua casa. Talvez você perca alguém como Abraão. Abraão perdeu Ismael. E você diz: será que há fé em perder alguém? Há prova de fé em perder alguém. Por que você acha que quando Ló foi embora, Deus se revelou e disse: eu estou com você? O nome Ló significa véu. Às vezes os véus é arrancado da nossa vida, que não nos deixa ver, que não nos deixa enxergar. Deixa Ele levantar o nível de fé. Como você pode ver a vida de Jó, e você deve se comparar a ele. Eu tenho crise familiar, eu tenho crise espiritual, os demônios me atacam. Como eu posso ser um homem de fé? Deus quer se revelar aí e te levantar deste lugar. E no que você mais sofreu, te dá uma autoridade sobrenatural. Eu vejo, Ele quer distribuir chaves espirituais aqui, para te tirar dessa prisão. O anjo veio, tirou Pedro da prisão. Mas se eu te falar que Pedro podia usar chaves espirituais e sair da prisão, se o anjo não veio e você está esperando ele te tirar daí, Deus vai te dar um chaveiro espiritual. Alguma chave vai funcionar. Não sei se é o jejum, não sei se é a adoração, não sei se é a palavra, não sei se é a semente, não sei se é o descansar, não sei se é a adoração. Eu sei que Pedro
esperou o anjo, mas Paulo não esperou anjo nenhum. Paulo começou a adorar, orar. O Paulo disse: o Pedro esperou, mas eu tenho chaves espirituais, e alguma vai funcionar, alguma vai destravar essa fase que eu estou vivendo, alguma vai destravar, alguma vai liberar. Eu vou liberar a fé de Deus. Levante a voz, levante a voz. Alguém está crescendo na fé. Mais. Ora machanda labacanta rabaxi eremianda labahar. Xarabacanta rabaxi elelelelele. Arabacanta rabaxi canta labacere balabatsu. Oh! Lança a rede. Do seu jeito não deu certo, mas confia na palavra dele, porque agora vai dar certo. Eu quero lançar rede para alcançar milhões de almas. Eu quero lançar rede. Eu quero lançar rede. Eu quero lançar rede. Eu quero. Ei! Eu oro pelo avivamento. Eu oro pelo derramamento do Espírito. Eu oro para que as pessoas vão a Israel. Eu oro para você ir a Israel. Eu oro para você conhecer outros países. Eu oro para você ter dinheiro para ajudar nas missões. Eu oro para você ser um patrocinador do reino. Eu oro para você receber dons espirituais. Oh meu Deus, está sendo distribuído dons espirituais. Eu oro para você crescer. Eu oro para você perdoar. Eu oro para você pisar o diabo debaixo dos teus pés. Receba a unção agora, a unção agora. Você não vai perder não, você não vai desprezar a unção da fé, você não vai. O espírito da fé, diz a Bíblia, o espírito da fé vem em Abraão, o espírito da fé virá em você. Quem sabe ele dá um dom de fé, quem sabe ele estica a sua fé, ou quem sabe ele faz você crescer e gerar uma natureza de fé dentro do teu coração. Oh! Vamos concordar. Vamos orar concordando. Vamos orar concordando. Eu concordo com o que você está orando agora. Nós concordamos com o que todos estão orando agora. Se algum de vocês concordar na terra, será feito no céu, diz a Bíblia. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Estamos em concordância na oração. Estamos concordando em oração. Oh. Estamos concordando. Estamos concordando. Concordando em viver um novo tempo. Concordando em quebrar os cativeiros. Alguém aqui orando por salvação, e eu concordo com você.
Há alguém aqui orando para prosperar e eu concordo com você. Prospera a vida desse menino, para ter a casa, o lugar dele, sobrenaturalmente. Alguém está orando pelo manto profético, eu concordo com você. Alguém está orando pela cura da alma e eu concordo com você. Alguém está orando por uma cura física e eu concordo com você. Nós concordamos aqui com o Rinene para fluir adoração por esse mundo. Um dia eu fiz um CD de pregação. Primeiro um amigo disse: você faz o CD, Deus sopra onde Ele quer. Aqui produz a música e Deus sopra onde Ele quer. Eu concordo com cada ministério da igreja, com uma unção para cuidar das crianças, com uma unção para levantar generais de Deus, criança. Eu concordo com grupos, eu concordo com os teens, eu concordo com os jovens, eu concordo com a bênção para as mulheres grávidas, eu concordo com a intercessão, eu concordo com a guerra espiritual, eu concordo com o ministério de finanças, eu concordo com a ação social, com feito de amor, eu concordo com o ministério de casais, de família. Eu concordo com o ministério de honra para a terceira idade. Eu concordo com evangelismos e missões. Eu concordo com os jovens. Eu concordo com os jovens maduros. Eu concordo com o ministério profético. Eu concordo com as escolas. Eu concordo com a unção para as escolas. Eu concordo com as conferências. Eu concordo com uma conferência que vai ser uma voz profética para a nação, onde virão convidados. Eu concordo com o ministério dos livros. Eu concordo com as canções. Eu concordo com os pequenos grupos familiares e o seu pai, sua família salvo. Eu concordo com o fim da prostituição, da escravidão sexual. Eu concordo com o fim do cativeiro sexual. Eu concordo com o fim da promiscuidade. Eu concordo com o fim da destruição para as famílias. Eu concordo com a liberação do Espírito Santo. Eu concordo com o pagamento de dívidas. Eu concordo com Deus suprir você muito mais do que você imagina. Eu concordo com milionários que vão sair daqui desse lugar. Eu concordo com bênçãos para concluir a faculdade, a universidade. Eu concordo. Eu concordo com os atos proféticos. São Paulo, não uma cidade suja, não uma cidade com o rio Tietê sujo, mas uma cidade limpa, cuidando dos mendigos, moradores de rua, com crianças. Eu concordo com evento nos estádios, nos ginásios, de salvação de alma. Eu concordo com grandes evangelistas se levantando. Eu concordo com programas de televisão que fala sobre o Espírito Santo, que fala sobre a unção, que fala sobre avivamento, sobre cura de alma. Eu concordo com a honra a todos que passaram pelo Brasil, a todos que ministraram o Brasil, a todos que passaram pelas igrejas, a todos que passaram por aqui. Eu concordo com a honra. Eu concordo. Eu concordo com tomar posse do que você está orando agora.
agora. Eu concordo com um avivamento na Zona Leste. Eu concordo com o avivamento na Zona Sul. Eu concordo com o avivamento na Zona Norte. Eu concordo com o avivamento na Zona Oeste. Com o avivamento do Grande ABC. Eu concordo com o avivamento no Alto do Tietê. Eu concordo com a cura da Karina. Eu concordo com o fim do Covid. Eu concordo com as portas escancaradas. Eu concordo com os ministérios ativos. Eu concordo como a unção fluir na vida da pastora Kátia, que vai ser 2 vezes melhor do que eu, na unção, no poder. Eu concordo com cada pessoa que vai ser levantada aqui, na porção dobrada, na porção dobrada, na porção dobrada. Eu concordo com o fim da confusão política. Eu concordo com a nação que vai semear Deus e vai receber Deus e vai entregar a chave da nação para o Espírito Santo. Eu concordo com a ajuda às prostitutas no Brasil, que são mais de 1 milhão. Eu concordo com casas para ela, casa para os seus filhos. Eu concordo com a missão para a África. Eu concordo com uma base lá, cuidando de vidas. Eu concordo com uma base nos continentes asiáticos, em Israel, na Arábia, no Afeganistão. Eu concordo com a unção na Turquia. Eu concordo com uma base na América Latina para salvação entre os ribeirinhos. Eu concordo. A unção está caindo aqui, está aumentando. Você precisa ir para casa. O culto já acabou, mas se você quer mais, entra no rio. Eu concordo com uma gráfica da igreja, do estúdio de gravação, um terreno próprio. Eu concordo com a casa própria de alguém. Eu concordo com a liberação de carro. Eu concordo com a liberação de filhos. Eu concordo com o perdão. Eu libero. Eu concordo com o sobrenatural, com anjos que sobe, que desce, que arrebata, que leva até as dimensões celestiais. Eu concordo com o derramamento do Espírito na Europa. Eu concordo com a adoração nas favelas. Eu concordo com 24 horas adorando nos lugares pobres e liberando a cura, liberando a unção, liberando a salvação. Eu concordo com o culto nos presídios. Eu concordo com a cura nos hospitais. E não vai ficar um doente lá, porque a unção vai estar sobrenaturalmente sobre você. Eu concordo com a honra para todos que foram desprezados, humilhados, massacrados. Eu concordo com respeito. Devolver a honra
Eu concordo com o sobrenatural. Essa mulher aqui é a mãe da Mari e da Ju. Ela é Deus e amor. Ela honra a nossa vida vindo aqui. As filhas dela são cuidadas por nós. E nessa manhã nós queremos honrar ela. Honrar a igreja que ela faz parte. Honrar a vida dela. Trazer a honra, o respeito a ela, ao seu marido, à sua família. E liberar as maiores sortes de bênção. O que nunca viveu vai viver milhões de vezes agora. E liberar o favor de Deus, a unção de Deus. Deus te dê a honra que você merece. Deus dê a você, ao seu esposo, aos seus filhos, filhas, a honra que você merece. A essa igreja, a esses intercessores da nação, a honra que é devida. Nós honramos essa família. Nós honramos cada general. Profeticamente, seja como um reconhecimento, uma honra e um lavar dos seus pés. Nós te honramos. Nós honramos sua casa. Oh, flua. Nós honramos as mulheres desonradas, os homens desonrados, os filhos desonrados, aos profetas desonrados. Nós liberamos a honra. Espírito de Deus, obrigada, Senhor, pela tua presença, pela tua igreja, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo que move no coração de cada um. Obrigada, Senhor, pelo teu fluir. Oh, obrigada. Oh, cantaramache, cantaramane, cantaramache, cantaramache. Oh, Espírito Santo. Oh, cantaramache. Oh, cantaramache, cantaramache, cantaramache. Flui sobre mim, rua.
sobre mim, rua, flui sobre mim, rua, flui sobre mim, rua, flui sobre mim, rua, cante, flui sobre mim, rua, rua, que espírito em hebraico, flua sobre mim, rua, cante forte, flua sobre mim, flua, flua sobre mim, flua, Espírito, flua sobre mim, flua, flua sobre mim, flua, flua sobre mim, flua, flua sobre mim, flua. Se a mama está escutando, o coração está pegando fogo. Nós abençoamos as nações, abençoamos a Colômbia. Oh, flua! Flua sobre mim, flua, flua sobre mim, flua. Nós agradecemos e honramos ao Ministério de Mídia, ao Luciano, a Sandra, a todos que trabalham juntos. Então você está escutando na sua casa. Flua sobre mim, flua, flua sobre mim, flua, flua sobre mim, flua. Obrigado a você que veio. Se há alguém aqui que deseja ser recebido aqui na noite, nessa manhã, eu sei que a Manu quer ser recebida. Se você quer aceitar ao Jesus, se reconciliar, ser recebida aqui na casa para pertencer a essa família, você é bem-vindo. Nosso culto já terminou, já acabou. Sobre mim, se você deseja falar com algum dos nossos pastores, fique à vontade. Cadê a Manu? Cadê a Manu e o esposo? Sobre mim. Se há alguém para ser recebido aí, venha. Flua sobre mim, flua. Vem. Flua sobre mim, flua. Flua sobre. Nós vamos receber o Antônio e a Manu. Uou! E ela já vem com a encomenda aqui, olha. Já vem acompanhada. Nós recebemos essa família e decretamos um novo tempo na vida deles. Obrigado, Deus. E que possa, Pai, nós sermos bênção para eles, porque eu sei que um dia eles vão ser bênção para outras pessoas. Em nome de Jesus, recebemos a todos. É bem-vindo. Você pode dar um grito de glória a Deus aí. Dê um abraço neles aqui, dê um abraço neles. Obrigado, gente. Eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar aonde está o meu
Senhor. Eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar aonde está o meu Senhor. Eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar aonde está o meu Senhor. Tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, Senhor. Tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, Senhor. Oh! Tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade. Eu estou correndo, eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando o lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo, eu estou correndo para ti, eu estou buscando o Senhor, eu estou buscando o Senhor. Tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, Senhor. Tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade, tu és a minha prioridade. Como águas profundas, teu Espírito me chama. Como águas profundas, e eu vou, quero viver pra ti. Hey! Como águas profundas, teu Espírito me chama. Como águas profundas, e eu vou, e eu vai, ei! Águas profundas, teu Espírito me chama. Como águas profundas, e eu vou, e eu vou. Como águas profundas, teu Espírito me chama. Como águas profundas, e eu vou, quero viver pra ti, quero viver pra ti, quero viver